Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 16 de março, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sobre curadoria do FGV Notícias. Bom, para começar, vamos falar de política. Pode parecer que as eleições de 2026 ainda estão bem distantes, né? Mas, olha, tem uma regra que está ficando cada vez mais rígida e que já está forçando os partidos a se mexerem, a correrem, para garantir a própria sobrevivência. E que regra é essa? É a tal da cláusula de barreira. Pensa nela como se fosse uma nota de corte. Se um partido não consegue atingir um desempenho mínimo nas urnas, ele simplesmente perde o acesso ao que é vital para ele existir. Dinheiro, né, dos fundos partidário e eleitoral, e também o tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV. E essa nota de corte, olha, subiu bastante para 2026. Agora os partidos têm basicamente dois caminhos. O primeiro, conseguir no mínimo 2,5% dos votos válidos para deputado federal no país inteiro, e esses votos precisam ter uma distribuição mínima em pelo menos 9 estados. O segundo caminho é eleger pelo menos 13 deputados federais, também espalhados por no mínimo 9 estados. Ou seja, são metas bem mais difíceis de bater. E com esse desafio todo, a principal estratégia que está surgindo é a formação de federações. Funciona assim. 2 ou mais partidos se juntam e passam a atuar como se fossem um só durante todo o mandato. Desse jeito, eles somam os votos, somam os deputados e conseguem superar a cláusula. A gente já está vendo isso acontecer. O Solidariedade se juntou com o PRD, o PSOL renovou a aliança com a Rede e tudo indica que PSDB e Cidadania também vão manter a federação deles. E o mais interessante disso tudo é o impacto estratégico antes mesmo da eleição começar. Como explica o Jairo Nicolau, que é cientista político da FGV CPDOC, essa regra força os líderes dos partidos a serem muito mais calculistas. Eles precisam pensar 2, 3 vezes onde vale a pena lançar um candidato e quais alianças são absolutamente essenciais para sobreviver. É de fato uma mudança profunda na dinâmica política do país. Agora, saindo um pouco do cenário político e mergulhando no mundo da tecnologia. Vamos falar sobre o futuro do consumo, uma nova forma de comércio eletrônico totalmente impulsionada por inteligência artificial. Está surgindo e, olha, promete transformar o jeito que a gente compra tudo. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, é algo realmente impressionante. A consultoria McKinsey estima que o comércio mediado por IA pode movimentar, se prepare, 5 trilhões de dólares no mundo todo até 2030. É uma revolução acontecendo agora. Mas que tipo de IA é essa? Bom, a gente já está meio acostumado com o comércio conversacional, né? Aqueles chatbots que ajudam, tiram dúvidas. Mas o que está surgindo agora é o que chamam de comércio agêntico. A diferença é que aqui a IA não só conversa, ela age. Ela vai pesquisar, comparar preços, decidir qual é a melhor opção e até finalizar a compra sozinha, tudo com base nas nossas instruções. E essa citação do Marcos Facocchi, a CMO da FGV, resume isso perfeitamente. A gente vai parar de se preocupar com os passos da compra e vai simplesmente delegar o objetivo final. Em vez de dizer, pesquise esse produto nesse site, a gente vai dizer algo como, me encontre o melhor custo-benefício para um celular com essas características. É uma mudança de chave fundamental. E claro, isso cria um desafio enorme para as marcas. A briga deixa de ser só pela nossa atenção e passa a ser para conseguir a recomendação do algoritmo. Os dados do produto precisam ser impecáveis e está surgindo até uma nova área, o tal do GEO, que é para otimizar a visibilidade para essas IAs. A pergunta de $1 milhão para uma empresa muda de meu produto é desejável para será que uma IA vai recomendar meu produto? E se tudo isso parece meio ficção científica, se liga nesse fato curioso. Já existe uma rede social chamada Moltbook, que foi criada só para os agentes de IA interagirem entre eles. Eles publicam, comentam, criam comunidades e nós, humanos, só podemos olhar. É um sinal bem claro de que esse futuro não está tão distante assim, ele já está sendo construído. E para o nosso último assunto de hoje, a gente volta a falar das eleições de 2026, mas agora sob outra ótica, a da inteligência artificial. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, estabeleceu novas regras para tentar controlar o uso dessa tecnologia nas campanhas. E o que dizem essas novas regras? Bom, elas trazem pontos bem importantes. Fica proibido usar deepfakes para criar conteúdo falso. Todo o material de campanha feito com IA vai precisar ter um aviso bem claro sobre isso. E num período super crítico, 72 horas antes da votação, a circulação de novos conteúdos sintéticos é proibida. E as plataformas, como as redes sociais, vão ser responsabilizadas se não agirem rápido para tirar do ar.
Só que, mesmo com essas regras, alguns especialistas apontam falhas. Segundo Fernando Neisser, que é professor de Direito Eleitoral na FGV de São Paulo, a regulamentação foca muito nas campanhas e nas plataformas, mas esquece de uma peça-chave nesse quebra-cabeça: as empresas que criam sistemas de inteligência artificial que geram esses conteúdos. E aqui está o pulo do gato. Se até para os especialistas é difícil identificar um deepfake e as próprias plataformas têm dificuldade em filtrar esse tipo de material, como fica a responsabilidade de quem desenvolve e distribui essas ferramentas tão poderosas? É uma pergunta que a nova regra, por enquanto, não responde por completo. Então a situação que a gente tem é de um avanço, mas com gosto meio amargo. Por um lado, é inegável que houve progresso na tentativa de regular o tema. Mas por outro, o grande problema parece ser a efetividade das punições. As multas são consideradas baixas e talvez não sejam suficientes para desestimular o mau uso da tecnologia, que pode ter um impacto, assim, devastador em uma eleição. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!